relatório do tipo 2 é o mais exigido no mercado, porque ele efetivamente mostram que os controles relacionados a esses critérios de confiabilidade estão sendo executados. Aquele relatório de atestação, que não é uma certificação, ele se apega às evidências, ele se apega ao contexto de efetividade que você disse que existe, mas com evidências específicas, porque tem um conjunto de rotinas internas na tua empresa que executam aquilo face às políticas escritas, processos e procedimentos estruturados. Então, por que esse SOC 2 hoje importa? Porque é requisito cada vez mais comum numa relação entre empresas no formato B2B. E, especificamente, nos Estados Unidos é muito forte e agora está invadindo a Europa, tá? Quer dizer, são critérios de atestação. É um diferencial competitivo para os provedores de serviços digitais, particularmente aqueles que provêm soluções SaaS. Eu estou em 2 projetos nesse sentido. Reduz riscos legais, riscos envolvidos num contexto de toda a sustentação corporativa ao legal e financeiro, né, por causa desse approach todo, principalmente relacionados a incidentes de segurança da informação, demonstra a maturidade organizacional nesse contexto de segurança da informação, e eu já vou dizer o porquê que eu estou repetindo segurança da informação já, e facilita a entrada desse provedor de serviço no mercado que tem uma certa maturidade hoje, que é o financeiro, saúde e governo. E ele complementa, ele se utiliza de todos os direcionamentos que foram dados para certificações do tipo 27001, do tipo 27701, do tipo 22301, além do Sarbanes-Oxley, RIPA, que trata mais no contexto no contexto mais de saúde. Aí eu estou falando, né, em critérios. O que são esses critérios do quê? De confiabilidade dos sistemas. Não é sistemas. São critérios de confiabilidade dos meus serviços. E não são serviços de TI. Não são serviços puramente de infraestrutura. São aqueles serviços que estão no meu catálogo de serviços que eu vendo. São aqueles serviços que estão declarados nesta relação B2B. São aquelas empresas que provêm serviços de cloud. Não vamos aqui fazer propaganda de nenhuma das top 5 aqui, mas são essas empresas. São as empresas que vendem um CRM como SaaS. São as empresas que desenvolvem soluções específicas para que vertical? Para vertical financeira. Hoje tem muitas empresas no mercado financeiro que não necessariamente precisam ter internamente toda uma infraestrutura tecnológica para ter um sistema de conta corrente. Não precisa. As empresas vendem crédito, vendem cartão de crédito, white label, vendem toda uma faceta aí de produtos e serviços digitais financeiros, mas não necessariamente ela precisa ser um banco. Por isso que essa empresa que provém serviço no catálogo dela, no contrato dela, ela precisa procurar um parceiro que provenha um serviço de um banco, já que ela não é um banco, mas que tenha critérios de confiabilidade implementados. Não é só os critérios num foco de segurança da informação que nós estamos acostumados. Apesar de, na essência, chegar nesse contexto, mas a abordagem aqui é um pouco diferente. Então, nós temos aqui um cenário aqui de 5 critérios de serviço. 5 critérios de serviço? Não. Critérios de confiabilidade dos serviços que a empresa vende.
E geralmente, e é um critério forte para as empresas do mercado o quê? Do mercado digital, mercado de tecnologia. Então, você tem esse cenário aqui de um contexto de critérios de confiabilidade obrigatórios. Então, você tem um conjunto de critérios obrigatórios, que são os Common Criteria, o CC. CC não é conta corrente, não. CC é Common Criteria. Então, você tem nove controles do CC1, Common Criteria 1 até o 9, que são relacionados aos aspectos de segurança. Esses são obrigatórios. Em todo o cenário de atestar se os serviços daquela empresa obedecem esses critérios de confiabilidade, obrigatoriamente esses 9 critérios, eles sempre existem nesta atestação. Aí você trabalha com o quê? Com critérios de confiabilidade dos serviços, critérios não obrigatórios, mas adicionais. Na realidade, de adicional, a gente quase não tem nada, né? É que não são critérios obrigatórios, tá? Você tem critérios sobre a disponibilidade, integridade, confidencialidade e privacidade. Olha o CID aqui, ó. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, você tem esses critérios também que são caracterizados por esse instituto como não obrigatórios, mas que, na essência, demandam deles, né? Principalmente aqui privacidade. Então, você tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntos de critérios. Então, quando a gente fala dos critérios, o Common Criteria, que são critérios de segurança e são obrigatórios, você tem, ó, critério, Common Criteria 1, 2, 3, 4, 5, então 9, onde você fala. E agora vocês vão ver toda a integração e a iteratividade com tudo que a gente já conhece. ISO 27001, 27701, Syscontrol, que é o objeto do nosso bate-papo, inclusive. Então, você tem aqui, ó, CC1. CC não é conta corrente, pessoal, é Common Critério. Você tem o ambiente de controle, que é todo o contexto o quê? Da governança do teu sistema, que vai sustentar esses critérios de confiabilidade. Então, você tem a governança, a ética e a estrutura organizacional que sustentam esses serviços que você diz serem confiáveis. Aí você tem um conjunto de critérios que falam efetivamente desta comunicação e informação. Aí você tem um outro conjunto de políticas, canais de comunicação oficializando e fomentando toda essa estrutura do ato de governar, o ato de definir regras de ética, valores, missão corporativa, e a estrutura organizacional, ela precisa ser comunicada como ela se comporta. Aí você não tem como fugir de gestão de risco. Risco do quê? Risco do quê? Risco deste compliance. O que é risco deste compliance? O risco são as vulnerabilidades que eu preciso o quê? Identificar, eu preciso analisar, eu preciso avaliar, eu preciso tratar sempre, nem que o tratar eu não faço nada, eu assumo o risco, e eu preciso fazer a gestão daqueles riscos que eu posso administrar no meu dia a dia, riscos inerentes a eu não cumprir, não conseguir cumprir, ou onde eu estou fora do meu trilho normal de cumprimento desses critérios comuns, daqui, e dos critérios adicionais que eu adoto. Então, eu preciso fazer uma avaliação contínua desses riscos. Eu preciso monitorar todas essas atividades envolvidas
nessa atestação. Eu preciso monitorar se esses critérios que eu defini são elegíveis ou não, porque eu defini que eu faço. Então, me dê evidência. Quais são essas atividades que eu executo para ficar monitorando esses critérios que eu defini como obrigatórios, os common criteria, ou os critérios de disponibilidade, critérios relacionados à privacidade, critérios relacionados à confidencialidade? Eu preciso monitorar. Não é um conjunto de papelândia de políticas que não tem nenhum indicador. Pessoal, política que vocês tratam e não tem nenhum indicador de efetividade daquela política, desculpa, é papelândia. Não serve para nada. Toda política precisa ter o indicador de validar se aquela política está execuível no dia a dia corporativo. Senão não serve para nada, pessoal. Desculpa, não serve para nada. É papel de gaveta. Aí você tem um conjunto de atividades de controles para você, dessas atividades e regras de controles, para você estar, durante a monitoração, identificando. É claro que essas regras, sempre eu preciso ter política. Eu preciso ter política, que é uma normativa interna, dizendo quem é obrigado a fazer o quê. Caso contrário, eu não tenho a sustentação de uma governança, de uma gestão, de qualquer compliance. E aqui é mais um. Então, eu preciso ter essas atividades estruturadas a partir do ato de governar e gerir. Então, eu preciso ter esses processos identificados. Processos, políticas, tecnologia, não é isso? Tecnologia, ferramentas, já que esse foco são empresas que provêm serviços tecnológicos. Esse é o principal ponto desse tipo de atestação. E é lógico, toda a estrutura organizacional envolvida na sustentação desse compliance. Operações do dia a dia. Aqui entra muito aquela visão lá de gestão, né? Quais são as atividades que eu tenho? Tem uma estrutura organizacional na empresa que fica monitorando. Não é monitorar servidor, não é monitorar falho, não é monitorar tráfego, não é monitorar, identificar o que está atualizado ou desatualizado a partir de análise de vulnerabilidade ou todo um cenário do meu EDR, XDR, que o valha. Não é isso. Eu preciso monitorar se esse meu sistema de atestação está funcionando.